Então vamos pro quadro de notícias, começando com uma notícia aqui de uma temporada de um anime chamado One Punch Man, que tá começando a sua terceira temporada agora. E, se você não tá por dentro, One Punch Man, ele é um anime que fala sobre um mundo onde super-heróis são... Eles existem e combatem monstros, mas um desses heróis, o nosso protagonista, se tornou tão forte, que ele simplesmente é capaz de derrotar qualquer monstro com um único soco, Ele sabe? que tem o melhor codinome de super-herói de todos. O Careca de Capa. Não, e o One Punch Man é uma grande sátira, né? Ela é uma sátira desse gênero de super-herói. Perfeito. Não só do gênero de super-herói americano, mas também um pouco dessa coisa do Battle Shonen, que você tem um cara super poderoso e aí derrota o vilão, e aí vem um outro vilão mais poderoso. E aí, sabe, essa coisa do power scaling também é muito satirizado no One Punch Man, né? É uma obra muito famosa, acredito que muitos de vocês já devem ter assistido. E que ela está atualmente na terceira temporada, né? Ela teve duas temporadas anteriores, sempre com um espaço de tempo grande entre as temporadas, né? Ficou aí cerca de 6 anos, né? Sem ter uma temporada nova. E o pessoal tava hypando que, nossa, finalmente vai ter a terceira temporada e tal. E aí aconteceu algumas decepções aí com os primeiros episódios da terceira temporada de One Punch Man. Especialmente por conta da animação, né? Porque esses 6 meses não é que ficaram esses 6 anos, não é que ficaram 6 anos fazendo um negócio muito minucioso, como foi feito com Os Incríveis 2, por exemplo, né? Que demorou mais de 10 anos pra sair, mas saiu com uma qualidade altíssima. No caso do One Punch Man, teve uma série de questões de problemas em relação ao estúdio, aos direitos de imagem e tal. E essa trajetória conturbada aí trouxe pra gente um resultado um pouco prejudicado aí pra terceira temporada. E eu queria saber, vocês já viram as outras temporadas? Assistiram a animação? Porque, cara, assim, eu tenho que admitir, quando eu ouvi falar sobre isso, sobre essa notícia de que a animação da terceira temporada tava decepcionando, eu não fiquei muito surpreso, porque, pessoalmente, eu acho que o anime, ele é uma adaptação um pouco complicada de ser feita, por conta dos traços. É um pouco um trabalho injusto, eu diria assim. Porque o mangá, ele é absurdamente lindo. Ele imita muito alguns quadros assim de Dragon Ball, que vai ter uns quadros super bonitos, duas pessoas lutando no pôr do sol. Então ele é cheio dessas cenas memoráveis, mas muito bem trabalhadas. O desenhista de One Punch Man, não vou lembrar de cabeça aqui. Mas ele, cara, é um dos traços mais lindos que eu já vi, de todos os mangás que eu já li. E olha que colocando em comparação com mangás, tipo, absurdamente famosos, tipo Vagabond, que é conhecido pelos traços hiperrealistas e um monte de mangá lindo. Então, e o One Punch Man tem um mangá, cara, que é assim, é perfeito. O traço é incrível. Só que, pra animar isso, pra colocar na tela, cara, é um trabalho muito injusto, porque é difícil fazer jus àquilo, né? Você vai tratar com uma equipe que tem que replicar um traço de alguém que é um gênio da animação. Porém, eu também lembrei de que a segunda temporada foi decepcionante nesse sentido também. Eu achava muito feito de qualquer forma já a segunda temporada, sabe? Cara, a minha Eu- experiência com One Punch Man, ela veio do anime também. Eu nunca li o mangá. Geralmente eu gosto de ler o mangá de algumas obras que eu acompanho, mas no caso do One Punch Man não. Eu assisti a primeira temporada. Entre a primeira e a segunda temporada, dá pra ver que há que caiu, né, a qualidade da animação. Isso não costuma ser um problema pra mim, porque eu sou da época do Cavaleiro do Zodíaco e que a animação tinha momentos que era belíssima ali na vinheta dos golpes dos personagens, mas era muita cena repetida, tipo, cena reciclada, tinha momentos que os personagens estavam desenhados de forma bizarra. Então, assim, também é um pouco de preciosismo de uma geração que tá meio mal acostumada com Demon Slayer, né? Que é uma animação maravilhosa e que é amplamente famosa por causa disso, em que a pessoa às vezes não tá acostumada com uma animação mais Hanna-Barbera das ideias, assim, sabe? Então eu acho que tem um pouco disso, eu acho que as críticas elas são válidas pensando que, pô, é uma franquia gigantesca, então os caras têm condições de fazer uma animação bem feita, especialmente que a gente tá em 2025. Mas
a ponto de, nossa, isso estraga totalmente a experiência, não vou assistir mais, nossa, tipo, meus sonhos foram arruinados porque a animação não tá ótima, eu acho que um certo exagero, assim, da parte de alguns fãs, e que é claro que a gente gostaria de ver algo com muita qualidade, algo que tente trazer um pouco, não só emular, mas é, trazer um pouco da vibe que tem o mangá, mas que infelizmente não tá acontecendo, e eu acho que talvez essa repercussão negativa possa impactar numa quarta temporada, talvez, né? Assim como muitas vezes um design de personagem, alguma animação ruim de alguma obra repercute muito mal, isso pode impactar positivamente na obra, como aconteceu no caso famoso naquele filme do Sonic, né? Que o pessoal achou tosquíssima a animação e depois melhorou bastante, né? Então, João, se você é da época de Cavaleiros do Zodíaco, eu sou da época de Astro Boy. Assim, sendo bem honesto com vocês, eu não sofro um grande impacto por qualidade de animação também. Eu sou, tipo assim, eu me preocupo mais com a narrativa. É óbvio que a qualidade de animação também faz parte da narrativa, mas essas reclamações que a gente tem constantemente, a gente teve muito em Naruto também, eu lembro disso, a gente teve em One Piece em uma certa determinada época, e tipo assim, isso não me afeta muito no nível pessoal. No caso de One Punch Man, eu acho que o aspecto que mais me chama atenção, e talvez eu vá até fugir do tema aqui, é justamente o aspecto narrativo. Que pra mim é uma coisa muito diferente do que eu já vi. Ele tem esse aspecto de sátira, obviamente, um anime de humor, né? Só vi o anime também, viu, Paulinho? Não vi, não li o mangá. Mas o mais interessante pra mim é que, primeiro, o protagonista, ele já começa onde todos os outros protagonistas querem chegar. Ele já é a criatura mais forte que tem. Ele já é, né? Então o objetivo dele não está em proteger o planeta. O conflito da história é um conflito muito interessante na minha visão. Os conflitos dele são conflitos mundanos numa história de super-heróis, né? Ele vai mal no emprego, né? Não consegue arrumar uma namorada. São essas coisas que entram como conflito da história e essa questão dos grandes vilões, né, das brigas, apesar de ser maravilhoso, né, entram como não impedem que ele alcance o seu objetivo. Não é isso que impede ele. Não são os monstros que impedem ele alcançar seu objetivo. É a sua falta de jeito, sei lá, o emprego ruim, né? É a sua falta de capacidade de interagir, de comunicação. Então, acho que os aspectos interativos assim de One Punch Man são únicos. Eu nunca vi em obra nenhuma algo conseguir obter sucesso com uma fórmula tão diferente do que a gente conhece assim de jornada do herói. E poxa, eu acho que possivelmente é por isso que a gente ama tanto. Mas agora falando mais sobre a notícia especificamente, quando eu ouvi a notícia de que a animação tava ruim, né? Eu não tinha ficado surpreso. Mas eu comecei a assistir a terceira temporada, eu tô acompanhando ela episódio a episódio. E pessoalmente eu não tinha achado ruim, sendo totalmente honesto com vocês. Eu tinha até achado que eles mudaram o traço. Claramente eles mudaram o traço ali, talvez não sei se mudou o estúdio, alguma coisa assim. Mas eu tinha achado que ficou mais bonito, em geral, do que a segunda temporada. Pra mim, a segunda temporada foi o mais baixo possível. Só que daí eu tava vendo uma notícia aqui que saiu no Tempo, aqui no jornal, que eles estavam falando sobre isso, né? De tão ruim a terceira temporada, vira motivo dos fãs, vira piada. E daí tem um trecho que tava circulando na internet que isso aqui é complicado. Aí quando eu vi esse trecho, eu não tinha reparado quando eu assisti o episódio, mas isso aqui foi realmente dá pra ver que eles reciclaram, seguraram muito a mão. Quando eu vi essa animação aqui, você consegue ver que tem um personagem se aproximando do fundo e ele vem deslizando, é literalmente um PNG que o pessoal copiou e colou e veio deslizando na tela lá do fundo. Aí quando eu vi esse vídeo, aí eu percebi, cara, tá, realmente tem uns negocinhos de errado aqui. Porque no geral eu achei a animação bonita, as imagens estáticas estão bonitas. E daí você vê que eles estão usando claramente truques ali de dar o zoom aqui na imagem, aí move a câmera, a imagem fica parada, mas a câmera se move, e daí fica tipo 3 minutos na mesma imagem, só muda o ângulo. Então assim, eles estão usando um monte de truques. Eu ainda acho que tá mais bonito que a segunda. Mas que é complicado você ver um negócio desse aqui. É complicado. No mesmo país dos estúdios Ghibli, hein? E daí, esse tema até escalou. O negócio tá, tipo, tomando uma proporção no mundo de animes, assim, absurda. Tanto que
Até tem uma notícia aqui do MSN. Ela fala um pouco sobre isso, né? Sobre os problemas. Mas, e, né, um dos animadores, a galera foi atacar o cara, assim, tipo, no Twitter, no X, né? Tipo, pesadamente, assim, o cara até saiu das redes sociais de tanto hate que tava sofrendo. Então eu acho que a galera também passou um pouco do ponto, sabe? Tipo, tem uns problemas ali? Tem. Mas também, sabe, tipo, a galera deu um hate ali muito forte no cara, perseguiu o cara, ficou xingando ele nas redes sociais. Mas eu também entendo um certo. A reclamação ela tem que ser ouvida, porque isso aqui é muita preguiça. Vai. Isso aqui é preguiça.